pela disposição do Minério de Filho estar aqui conosco. Muito obrigado por esse casal, por essa família. Muito obrigado pelos frutos, não só espirituais, mas também naturais, netos. Muito obrigado pela família, porque o Senhor tem guardado, tem feito prosperar a Tua graça sobre essa casa. E nós acreditamos, cremos que muitos frutos ainda serão colhidos. Nós veremos a obra do Senhor e continuaremos a ver. Agora, nessa manhã, colocamos sua vida, que haja total liberdade do Teu Espírito Santo para usá-los. Os nossos ouvidos também atentos para ouvir a voz do Senhor através de Abineb, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A gente tem que louvar o Senhor para a vida da Abineb, porque assim, é raro a gente conseguir trazer esse homem, viu? É raro. Ele falou assim: vou passar minha agenda para você. Está assim a situação. A situação está assim. Então, nós sempre que conseguimos trazer esses homens abençoados com a palavra do Senhor, trazemos. E precisamos ter os nossos ouvidos atentos, porque é uma palavra especial no sentido assim, em poucas congregações tem palavra como nós temos recebido, amém? Você. Essa oportunidade Deus está nos dando para a gente compartilhar, tá bem? Então, abre o teu coração, ouve e pratica essas palavras. Então, bom dia. Bom dia. É muito bom poder. É muito bom poder estar com vocês aqui. Não foi falta do Alexandre convidar, mas eu falei para ele: me avisa antes. Então, eu estou muito alegre de poder compartilhar com vocês a palavra, aquilo que nós temos recebido do Senhor e temos tido oportunidade de compartilhar com outros irmãos. Como o Alexandre falou, nós trouxemos ali alguns títulos. Nós trouxemos esse livro do Haroldo, Sai da Frente que eu quero ver Jesus. Vocês já conhecem o Haroldo, é um livro que ele escreveu faz alguns anos. Hoje já está em alemão, já está em italiano, já está em inglês e temos aqui em português. Então, quem não leu em português, pode ler em português, tá bom? Fica aqui a dica, né? No nosso encontro durante o Carnaval, eu falei desse livro aqui, Desvendando o Mistério da Fé, do irmão Charles Price, da editora Atos. Ele é um irmão do início do século XX que atuou no Ministério de Cura. Ele é um doutor em teologia, um homem muito sábio, que foi muito usado por Deus no dom de cura, e ele mostra a fé de uma forma simples e como que está acessível a nós. Então, eu acredito que a leitura desse livro poderá te abençoar muito, como tem me abençoado. Eu trouxe também e falei com vocês lá esse Presença Transformadora do irmão Tom McKen. Tom McKen, filho de missionários irlandeses, ele foi criado no Brasil e depois, com 16 anos, ele volta para a Irlanda e se torna um executivo de não com 16 anos, né? Ele serviu o exército e tal, né? Depois ele se torna um executivo de uma empresa multinacional. E ele experimenta Deus de uma forma muito prática, muito simples, muito profunda, com muita revelação do nosso lugar, da nossa posição em Cristo Jesus. Então, ele vai falar muito sobre nós estarmos junto com Cristo. Às vezes nós falamos ou ouvimos muito sobre precisamos baixar ou precisamos morrer, mas a palavra de Deus nos diz que nós estamos junto com Cristo. O meu ego precisa baixar, mas junto com Cristo. Deus não quer nos anular, Deus quer nos usar juntamente com Cristo. E Ele traz aqui esse entendimento, Ele traz aqui essa intencionalidade prática na presença de Deus, na vida cotidiana, nos negócios, na sua empresa, na sua casa, com a sua família. Então eu achei assim uma mensagem maravilhosa. Eu tenho sido ainda muito impactado, já li, já reli e eu indico para vocês.
E eu trouxe aqui um livreto de minha autoria, que já faz alguns anos também, Onde Está o Fogo? Então, nós somos chamados a estar no altar. Quem acende o fogo é Deus, mas quem prepara o altar somos nós. É nossa responsabilidade juntar lenha, mas acender o fogo, só Deus pode acender o fogo. Então, fica aí uma dica para quem quiser ler, né? E nós temos sempre o Ministério ao Senhor uma vez por mês. E no Ministério ao Senhor, nós temos comunhão ali com os irmãos que ministram a palavra dos vários setores. E a gente tem uma reunião de 8h30 da manhã às 11h30, onde nós oramos e compartilhamos aquilo que está mais quente no coração de cada um. E juntos ali nós construímos diante de Deus. E eu queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias, primeiramente em 2 Pedro, capítulo 1. Eu só queria que nós prestássemos atenção no contexto. Desculpa, é 1 Pedro, tá? 1 Pedro 1. Só gostaríamos que nós prestássemos atenção no contexto que Pedro escreve essa carta. Então é muito importante nós compreendermos essa inquietação dos apóstolos, essa pressa dos apóstolos quando eles escrevem suas cartas. E aqui em 1 Pedro 1 diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos peregrinos da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, Pedro escreveu a irmãos que deixaram suas casas. Pedro escreveu a irmãos que estavam sendo perseguidos. Pedro escreveu a irmãos da dispersão. Pedro escreveu a irmãos que estavam sendo perseguidos por amor a Cristo. Pedro escreveu a irmãos que haviam deixado seu habitat natural e eles se tornaram peregrinos. Então, é muito importante que nós pensemos na visão apostólica. É muito importante que nós pensemos de como que os apóstolos pensavam a obra. Porque nossa vida aqui na terra, ela é passageira. Nós estamos aqui, talvez por 70 anos, 80, 90 anos, agora aumentou um pouquinho mais. Nós temos mais pessoas acima de 90 anos. Mas esse tempo aqui é passageiro, esse tempo aqui é muito curto. É pouco tempo que nós passamos aqui. Então existe um plano, existe um projeto, existe uma razão pela qual nós passamos pela terra. Então nós viemos do Senhor, nós estávamos no Senhor, nós estávamos na mente de Deus, e aprove a Deus aproveitar aquele momento quando uma mulher e um homem, um casal se uniu e Deus decidiu enviar você para a terra. Nós nascemos porque Deus quis que nós o conhecêssemos. Então nós saímos dele e nós vamos voltar para ele, e nós nunca deixaremos de existir como pessoa, mas ele quer se revelar a nós. E aí, como que nós vamos viver nossa vida? Como que nós estamos encarando o tempo que nós temos hoje? Como que nós estamos nos relacionando com as coisas ao nosso redor e o próprio Deus? Como nós encaramos a palavra de Deus, a vontade de Deus e o que nós fazemos? E agora eu quero ir com vocês para
para 2 Pedro, capítulo 1. Então Pedro, ele tinha uma preocupação com os acréscimos que foram feitos ao Evangelho. Pedro tinha uma preocupação, assim como o apóstolo Paulo também tinha. O apóstolo Paulo falava muito fortemente contra os falsos profetas. Pedro fala muito fortemente contra os falsos mestres. Então temos que tomar cuidado. Hoje nós somos um povo ligados à internet, assistimos muita coisa, vimos muita coisa no YouTube, no Instagram, shorts e reels e stories, e ficamos assim, uau, você ouviu isso, eu vi aquilo e tal, e muitas coisas são faladas. Mas quanto daquilo que nós ouvimos é bíblico? Quanto daquilo que nós às vezes recebemos como de Deus, de fato é bíblico? Então nós precisamos estar atentos sobre falsos ensinos. E Pedro, ele procura estabelecer os marcos. Pedro procura lembrar daquilo que foi realizado por Jesus através da cruz. Então, 2 Pedro, capítulo 1, ele fala: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, por meio da justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, aos que conosco, então ele está lembrando dos irmãos da Bitínia, do Ponto, da Capadócia, da Galácia, ele está pensando naqueles irmãos da dispersão, porque essa carta está sendo escrita para aqueles irmãos. Então lembrando, olha, vocês alcançaram fé igualmente preciosa. Vocês alcançaram a fé que nós que andamos com Jesus um dia recebemos. Vocês também receberam essa fé. Essa fé que vocês têm é a mesma fé que nós recebemos. Versículo 2: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Então, quando Pedro escreve pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, ele está falando de um movimento relacional. Quando ele fala pleno conhecimento, ele aqui não está falando de conhecimento intelectual, ele não está falando daquilo que nós adquirimos ao ler, ele está falando sobre aquilo que nós adquirimos ao experimentar. Então, quando ele fala sobre esse pleno conhecimento, ele está falando sobre experienciar Deus, um relacionamento íntimo com Deus, onde Deus fala comigo. Eu vou falar com Ele e Ele vai falar comigo. Eu vou me relacionar, porque é importante o que Deus tem para falar comigo. Então, Pedro está falando, irmãos, olha, presta atenção, cuidado, presta atenção, a graça e a paz que vocês receberam de Deus por meio de Jesus Cristo, que essa graça, que essa paz vos sejam multiplicadas. Por que ele está falando sobre a graça? Porque havia uma perseguição contra a igreja para que ela fosse misturada com pensamentos judaizantes, com práticas judaizantes, com coisas da lei. E Pedro deixou muito claro, estava reafirmando que a obra de Jesus é pela graça. Pela graça. Não é mérito meu. Não somos salvos por méritos. Somos salvos pela graça. É a mesma mensagem de Paulo. Versículo 3: seu divino poder nos tem dado tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude. Então, Pedro está reafirmando, olha, irmãos, presta bem atenção, foi Ele que nos salvou, foi Ele que nos alcançou, foi Ele que veio até nós.
Salvação não é mérito nosso. Salvação não é algo que nós obtivemos porque nós somos legais. Salvação não é algo que nós recebemos porque somos boas pessoas. Salvação não foi algo que nós tivemos acesso porque cumprimos algumas ordenanças. Nós precisamos lembrar que Jesus, o Filho de Deus, deixou sua glória, deixou sua divindade para se tornar homem, morrer na cruz, pagou um preço de sangue para nos levar novamente a Deus. A maior obra de Jesus não é salvação. A maior realização de Jesus não é nos salvar. Jesus é o caminho, Jesus é a porta, Jesus é a escada, Jesus é a verdade, Jesus é a verdade de Deus, Jesus é o caminho que leva para Deus, Jesus é a porta que leva para Deus, Jesus é a escada que leva para Deus. Jesus veio nos reconciliar novamente com Deus. Então a salvação não é algo que acontece na nossa história e agora estou salvo, sou salvo, ok, legal, isso é bom, mas isso não é tudo. Isso é só uma parte, isso é só uma fração daquilo que Deus realizou por Jesus Cristo na cruz. Ele está falando sobre o pleno conhecimento, nos relacionarmos com Deus. Ele está falando de esse envolvimento com Deus. Então ele nos chama a atenção, ele está chamando a atenção dos irmãos. Existe mais. Acorda, existe mais. Presta bem atenção, quando Pedro fala 13 vezes, pleno conhecimento da verdade, experienciar, envolver, tocar, se relacionar. Sabe qual é o nosso maior inimigo para ouvirmos a voz de Deus? Nós mesmos. Por quê? Porque muitas vezes nós temos certeza do que Deus deve falar conosco. Isso é um problema. Eu quero me relacionar com Deus, eu quero que Deus fale comigo, mas eu sei que Ele precisa falar comigo. Isso não é relacionamento. Está entendendo? Se eu quero me relacionar com Deus e eu quero que Deus fale comigo, então eu preciso estar aberto para Ele falar o que Ele quiser, do jeito dele. Então às vezes nós criamos barreiras mentais interiores, que colocamos Deus numa caixinha, porque presumimos que Ele vai agir desse jeito, ou falar daquela forma, ou daquele jeito. Não é assim. Então Pedro, ele está falando assim, lembra que foi de acordo com a sua presciência, foi por causa da sua glória, foi por causa da sua vontade, Ele nos comprou, foi Ele que nos chamou, foi Ele que nos buscou, foi Ele que nos tirou das trevas, foi Ele que nos resgatou, foi Ele que pagou o preço, foi Ele que providenciou o sangue, foi Ele que providenciou a oferta, foi Ele, foi Deus, por meio de Jesus Cristo, amém? Foi Deus por meio de Jesus Cristo. Então, versículo 4, pelas quais Ele nos deu suas preciosas e mais sublimes promessas, para que por meio delas vos torneis participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Então Pedro está, irmãos, olha, lembra? Foi Ele, Ele nos fez escapar da corrupção que há no mundo, foi Ele que
nos tirou, foi Ele que nos resgatou, foi Ele. Então, Jesus realizou todas essas coisas na cruz. Até aqui, nós estamos vendo a obra de Deus realizada na cruz. Até aqui, nós estamos vendo o que Deus fez em nossa direção na cruz, por meio de Jesus. Então, nós estamos vendo como que Deus fez a paz, a reconciliação, a justificação, a graça, por meio de Jesus. Isso tudo aconteceu fora de nós. Isso tudo foi Ele, a ação de Deus, a graça, a paz, a justiça. Então a justiça nos alcançou. Então, se eu tenho mérito, não é justiça, porque eu desempenhei um papel, e não é isso. E a justificação, a palavra de Deus diz que é Deus que nos justifica. Não são as coisas que nós fazemos, é Deus quem nos justifica. Amém? Então, ele está falando sobre essa questão de escaparmos. Nós escapamos da corrupção. E Paulo, ele chama a atenção em Tito, capítulo 2, versículo 10, se você puder abrir. Então, existe uma exortação para que a gente ande para frente e não ande para trás. Precisamos avançar, né? Precisamos olhar para frente, precisamos perseguir, precisamos mirar, precisamos sempre olhar para frente. Então Pedro fala todas essas coisas para que a gente possa andar para frente, lembrando, foi ele, por causa dele, por meio dele, para ele. Olha, foi ele, é ele que nos faz subsistir, é ele que nos sustenta, é ele que nos guarda, é ele que nos protege, é ele. Então precisamos olhar para ele, sempre olhando para ele. E aqui em Tito, nesse capítulo 2, versículo 10 diz: e que não furtem, em vez disso, devem demonstrar perfeita fidelidade, lealdade, para que em tudo mostrem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, apóstolo Paulo ele fala assim: olha, os que roubavam, não roubem mais, os que mentiam, não mintam mais. Deixa essas coisas para trás, vamos andar para frente, vamos crer naquele que é o autor e consumador da nossa fé. E aí, vamos voltar agora para o versículo 5 de 2 Pedro 1. Então, aí ele escreve assim: por isso, ou seja, então presta atenção agora, ele está falando isso, presta atenção agora, tem algo que aconteceu na cruz, tem algo que aconteceu lá, mas a obra de Jesus trouxe o testemunho de Deus para dentro de nós por meio do Espírito Santo. Antes, a adoração era realizada num tabernáculo, o arrependimento era num altar de ouro, a adoração era através de um altar de incenso. O Espírito Santo habitava em 6, 7 lâmpadas. Então, os pães ficavam lá no santo lugar, tudo fora de nós. Agora Deus trouxe tudo para dentro de nós pelo Espírito Santo. Precisamos experimentar o arrependimento de nossos pecados. Precisamos tomar uma decisão, sim, por ceder à obra de Deus, ceder à ação do Espírito. Então ele trouxe isso agora para dentro de nós. Nós adoramos a Deus, nós levantamos as nossas mãos,
nós glorificamos o Senhor, nós bendizemos o nome do Senhor. Nós não precisamos ir para um tabernáculo, nós não precisamos de um altar específico onde são sacrificados animais. O sacrifício já está diante de Deus, a obra foi realizada, Jesus pagou o preço, nós temos acesso ao trono da graça de Deus. Nós podemos chegar diante de Deus, porque o sangue está lá diante dele. Então, é muito importante nós entendamos o que o apóstolo Pedro está falando. Então, por isso mesmo, empregando todos o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé. De novo, ó, o conhecimento, a virtude. Então, Pedro está agora mostrando que nós temos uma responsabilidade. Pedro agora está nos chamando a nossa responsabilidade. Os irmãos, agora olha, fica firme. Jesus falou muitas vezes para os seus discípulos sobre permanecer. Jesus falou muito sobre perseverar. Pedro está falando aqui, ó, por isso mesmo, empregando todo o vosso esforço. O que é esse esforço? Não é esforço para ser salvo, não é esforço para você receber alguma coisa de Deus, é esse esforço para permanecer, confiando no que Jesus fez. Permanecer, insistindo naquilo que Deus falou, naquilo que Deus fez. Não abandone os primeiros começos, não abandone o primeiro amor. Fica firme, não deixa de lado aquilo que Deus começou a agir na sua vida e você deixou para trás. Volta, fica firme, esforça-te, tem de bom ânimo, persevera, permaneça. E ele está dizendo: acrescentai a virtude à vossa fé, e o conhecimento à virtude. E quando ele fala virtude, ele está falando sobre dar frutos. Quando ele fala virtude, ele se refere a uma árvore que deu suas flores e agora vai dar fruto. Então, nós somos chamados para dar frutos. Jesus falou: aquele que permanece em mim, esse dá o quê? Muito fruto. Quem permanecer em mim vai dar fruto. Então, Pedro está falando, dando continuidade ao que Jesus ensinou, ao que Jesus falou. Ah, mas eu queria lembrar para vocês, ele está falando com irmãos que estavam passando tribulação, angustiados, passando por situações difíceis, tendo que viajar de um lugar para o outro. Mas Pedro falou assim: ó, não deixa de dar fruto, não deixe de dar fruto. Qual era a condição de Pedro? A mesma. Como apóstolo de Jesus, ele era perseguido, ele era preso, ele era açoitado, ele tinha que fugir, ele tinha que correr. E eles estão falando para esses irmãos: ó, não deixe, ó, olha para frente, ó, continue olhando para frente. Lembra, ele realizou uma obra tremenda e maravilhosa dentro da cruz. Agora, com essa fé igualmente preciosa que nós alcançamos por meio de Jesus Cristo, nós precisamos acrescentar a essa fé a virtude. E a virtude a gente precisa acrescentar o conhecimento. O que você faz com uma plantinha que você ganha? Você leva para casa e deixa secar? Não. Você leva para casa e faz o quê? Cuida.
rega. Você vai pôr a planta em qualquer lugar? Tem planta que precisa de sol. Tem planta que não deve colocar no sol. Tem planta que precisa de mais água. Tem planta que precisa de menos água. Tem planta que você vai molhar todo dia. Tem planta que você vai molhar uma vez por semana. Tem planta que você vai molhar uma vez por mês. Não estou tão por fora assim, né? Eu gosto de plantas. Então assim, você é alguém, você é uma pessoa que recebeu uma boa semente. Você recebeu, então cuida. Nós precisamos cuidar do que nós recebemos. Nós precisamos zelar por aquilo que nós recebemos. Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós acrescentamos à nossa vida. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós colocamos sobre a fé. Pedro está falando assim, não acrescente nada à obra de Jesus. Não acrescente muletas à obra de Jesus. Não acrescente nenhum outro conhecimento que não seja o conhecimento de Deus, de quem Deus é, do que Ele fez. E muitas vezes as pessoas querem acrescentar superstições, querem acrescentar versículos que não estão escritos na Bíblia, né? Então, eu lembro de quando eu era adolescente, era muito forte na minha época os versículos de Nostradamus, né? Fazes por onde que te ajudarei. Outro versículo de Nostradamus é: 1000 passará, 2000 não chegará. Isso era muito forte, né? Ali no final da década de 70, isso acontecia muito fortemente. Se falava muito nas ruas, dentro das igrejas também. Muitos acrescentos, muitas coisas eram acrescentadas. Sempre Satanás tem uma forma de fazer com que as pessoas pensem que é o seu desempenho. Não é o seu desempenho, é o seu relacionamento com Ele, é o seu envolvimento com Ele. Salvação, irmãos, é por meio da graça. Salvação, você entregou sua vida para Jesus? Maravilhoso, que coisa tremenda. Mas o que você quer? Só isso? Só salvação? Ou você quer um relacionamento mais íntimo? Você quer um relacionamento mais profundo? Você quer conhecer mais? Você quer experimentar mais? Então Pedro, ele está falando sobre acrescentar a virtude, a vossa fé, o conhecimento, a virtude, e o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança. Então, Pedro está mostrando, irmãos, se relacione com Deus, sejam perseverantes, exerçam a fé, pratiquem a fé, andem na fé. Nós estávamos atendendo um casal em Itatinga essa semana, e uma irmã estava falando de como ela foi exortada pelos irmãos a partir o pão com fé. E os irmãos falaram para ela assim: olha, nós já vimos pessoas sendo curadas ao comer do pão, se beber do cálice. E ela parou, orou e falou assim: Jesus, eu não sou digna. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me tocar, mas eu não sou digna. E ela tinha convicção que ela não era digna. E ela orou. E ela foi embora para a casa dela. E ela é uma mulher que sofreu vários anos com intolerância à lactose e a glúten. Quando ela comia qualquer coisa com glúten, ela passava muito mal mesmo, era horrível.
ela chegou em casa e falou assim: eu quero um pedaço do seu lanche. E o marido dela falou assim: você não pode, você não pode. A filha falou para ela assim: você não pode. Não, mas eu quero. E aí ela comeu. A filha falou assim: mãe, eu vou dormir, eu espero que Deus te abençoe, porque eu sei que você vai passar a noite no banheiro, mas que Deus tenha misericórdia da senhora. E ela foi dormir também. No outro dia, ela pediu para comer o pão do filho dela. Ela comeu o pão e também não sentiu nada. E por 20 dias ela fez o teste. Depois de um mês, ela falou assim: gente, Jesus me tocou, eu fui curado, eu não tenho mais intolerância à lactose, eu não tenho mais intolerância a glúten. Ela foi completamente curada. Ela foi curada porque ela era digna? Não. Ela foi curada porque ela reconhecia que ela era digna, que ela não era digna? Não. Ela foi curada porque Deus é bom. Deus é bom. Naquele momento, ao redor da mesa, junto com os irmãos, ela recebeu fé. Acrescentou a sua fé. Eu estava numa igreja caseira no Rio de Janeiro, 20 dias atrás, e eu tinha ido para participar de uma conferência, e depois eu fui visitar uma igreja caseira, no Grajaú, e uma irmã começou aquela reunião falando: olha, eu passei uma semana muito difícil, eu estava vivendo uma situação muito apertada com a minha mãe, estava com muita luta com a minha mãe, mas eu fui para a conferência e eu tive um momento naquela conferência onde eu estava adorando a Deus. Eu lembrei: Deus, eu estou te adorando, mas Deus, olha para minha mãe. E ela seguiu adorando a Deus. Ela passou, a conferência foi de 9h30 da manhã até 8 horas da noite. Ela voltou para casa, ela ligou para a mãe dela e falou: mãe, como a senhora está? A mãe falou assim: filha, eu não sei o que aconteceu, mas tal hora eu estava aqui e eu falei para Deus. Ela falou, não sei o que com Deus, e o Espírito Santo desceu sobre mim. Eu fui batizada no Espírito Santo, comecei a falar em línguas, fui tomado por uma alegria que eu não tinha antes. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Irmãos, estão entendendo? Não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. Não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Nós somos chamados para adorá-lo. Nós somos chamados para permanecer diante dEle. Nós somos chamados para confiar nele. Nós somos desafiados para continuar olhando para Ele. Amém? É olhando para Ele. É firmado nele. É voltado para Ele. Então, existe uma obra que foi realizada fora de nós. Existe uma obra que acontece dentro de nós. Então, guardar a fé é nossa responsabilidade. O apóstolo Paulo falou assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, nós precisamos tomar cuidado com acrescentos. Nós precisamos tomar cuidado com coisas que colocamos em cima da fé. Não é assim. Não é assim. Não é desse jeito. Não é dessa forma. Precisamos confiar totalmente em Deus. Precisamos olhar para Ele todos os dias. O apóstolo Paulo falou: prossigo para o alvo da soberana vocação, para ver se consigo alcançar aquilo pelo qual também fui alcançado. Então eu prossigo, eu estou olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então nós precisamos olhar firmemente para Ele. Mas como que eu olho firmemente para Ele? Confiando nele,
cada dia, esperando nele cada dia, andando com ele cada dia. E aí o versículo 7, ele fala: e a fraternidade, a piedade, e o amor, a fraternidade. Agora, Pedro está nos chamando para fora. Primeiro ele falou sobre algo que aconteceu fora, depois ele falou sobre algo que precisamos exercitar, que é dentro, que é nossa alma, e nós precisamos tomar cuidado com a nossa alma. O povo de Israel estava prestes a entrar na terra prometida, estava prestes a conquistar a terra, e Deus fala duas vezes por meio de Moisés, Deuteronômio, capítulo 4, versículo 9, versículo 17: guarda bem a tua alma, guarda bem a tua alma, vigia, cuidado, precisamos vigiar, precisamos guardar nosso pé. O irmãozinho falou comigo anteontem: mas se eu comi alguma coisa que foi consagrada a demônios e tal, e isso vai me fazer mal? Eu falei: não. É diferente de você ir numa loja de Umbanda para comprar biscoito. Bem escandaloso isso, né? Será que eu vou comprar biscoito na loja de Umbanda? Lá, declaradamente consagrado a demônios. Mas existem outras lojas, sei lá, de supermercado, que tem muita coisa consagrada a demônios, e nós não sabemos disso, e nós comemos, e nós bebemos. Mas se tomares alguma coisa mortífera, isso não lhes fará dano algum. Eu estou indo atrás dessas coisas? Não, é diferente. Está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Vigia. Eu vou ligar minha televisão para ver um filme de mulher pelada? Eu vou ligar, televisão estranha, né? Eu vou acessar um streaming, Netflix, Prime Video, né? Para assistir filme de terror deliberadamente, para mexer com o meu sono, para eu não dormir bem. Vigia. Está entendendo o que eu estou falando? Vigia. Então, irmãos, nutre a sua fé. O que nutre a minha fé? O que eu estou fazendo que rouba a minha fé? O que eu estou fazendo que relativiza a fé? Agora Pedro está falando assim, e a fraternidade, a piedade, e o amor à fraternidade, para fora. Nós acabamos de ouvir um testemunho e um desafio. O testemunho do Maurício e o desafio do Paulo. Desculpa, do Paulo. Paulo falou, quem sabe a gente não deva chamar os nossos vizinhos? É um desafio. Quem sabe? Então assim, nós precisamos prestar atenção que existe um apelo da palavra para nós irmos para fora. Mas a palavra nos mostra que algo foi realizado na cruz e algo está acontecendo dentro de nós, mas ela nos chama para fora. É bom estar aqui, é bom estar aqui, mas aqui não é o destino final, é lá fora. O campo está lá fora. Os perdidos, as pessoas com quem Deus quer se relacionar e salvar, talvez estejam morando do lado da sua casa, talvez estejam trabalhando na mesa ao lado da sua, pertinho, na mesma oficina, no mesmo lugar. Então nós precisamos compreender que existe um chamado para fora. Então, versículo 8: pois se essas coisas existirem, olha, presta atenção com o que ele está falando, pois se essas coisas existirem e aumentarem em vós, elas não vos deixarão ociosos, nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se eu não guardar a fé, se eu não exercitar a fé,
eu serei infrutífero, ficarei ocioso. Se eu não acrescentar a virtude, eu vou ficar ansioso, eu vou ficar ocioso também. Se eu não praticar a perseverança, eu vou ser infrutífero, porque nós somos chamados para dar frutos, nós somos chamados para frutificar, nós somos chamados para anunciar, nós somos chamados para semear. Amém? Amém? Amém. Nós somos chamados para fora. Mas lembre-se, uma obra foi realizada fora de nós, dentro de nós, e nós somos chamados para fora. Quando nós estamos ociosos e infrutíferos, nós começamos a achar, é ruim isso, aquilo não sei o quê, não está bom, não gosto disso, não gosto daquilo. Isso é resultado de uma pessoa infrutífera. Isso é resultado de uma pessoa que não está cuidando de vidas, só quer receber, só quer receber, só quer receber. E diz as Escrituras, a sanguessuga tem duas irmãs, uma chama dá e a outra dá também, dá. É sério, está escrito na Bíblia. Nós não podemos ser um filho sanguessuga, nem um irmão sanguessuga. Nós precisamos compreender que a obra de Jesus em nós precisa saltar. A obra de Jesus em nós precisa ir para fora. O que Jesus realizou em nós, o que Jesus realizou por nós, é para que nós possamos dar frutos, para que nós possamos alcançar outros. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições. O Evangelho, ele não nos promete viver sem sofrimento, muito pelo contrário. Jesus deixou claro: vocês serão perseguidos, vocês serão caluniados, vocês serão presos, esbofeteados. Nós temos aqui o Hamid e sua esposa, talvez vocês já ouviram ele falar sobre a situação no país de onde eles são, tudo como acontece lá, como se processa. Não é fácil ser cristão no Oriente, na Ásia, é muito difícil. Na Europa Oriental, não é como aqui. Eu tenho a Bíblia e não leio, carrego de um lado para o outro, mas não abro. Depois eu leio. Pessoas em muitos países lutam por uma folha, anseio por carregar esse livro. Eu, na minha casa, acho que eu tenho mais de 10 tipos. Graças a Deus eu leio, tá? Estudo bastante. Mas assim, nós temos uma fartura que hoje em dia poucas pessoas no mundo têm. Mas nós precisamos saber que a perseguição está vindo. Os dias maus estão chegando. E nós precisamos acrescentar à nossa fé a virtude, o conhecimento. Apóstolo Paulo, abre sua Bíblia comigo, 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo, ele nos chama a atenção. Se a nossa vida, ou se a nossa esperança em Cristo é apenas para esta vida, somos os mais dignos, miseráveis, desgraçados entre todos os homens. Se a minha esperança em Cristo está naquilo que eu posso conseguir para esse mundo temporal, passageiro, eu serei infeliz. Porque conseguir as coisas na terra, nesse
tempo que nós vivemos não significa estar satisfeito. Nós conseguiremos coisas e vamos querer mais coisas. E quando nós conseguimos mais coisas, nós vamos querer outras coisas. Então, se a minha esperança em Cristo se limita naquilo que Ele pode me dar sobre coisas, eu nunca estarei satisfeito. Dinheiro nunca é suficiente. Nós sempre vamos querer mais. Nós sempre iremos atrás de mais. Porque a nossa satisfação precisa estar em Cristo. Nós precisamos encontrar satisfação em Jesus. Amém. Jesus falou: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E não está escrito, e vós vencereis também, tá? Não está escrito, eu venci o mundo. Mas está escrito assim, ó, pai vai entregar o filho vai entregar o pai, está escrito isso, tá? Está escrito que nós seremos perseguidos e mortos, está escrito isso também. Mas está escrito que é necessário que esse evangelho seja pregado antes dessas coisas acontecerem. E o evangelho está sendo pregado, o evangelho está sendo anunciado. No país aqui do nosso irmão, é o país onde a igreja mais cresce hoje, liderada por mulheres. Outros países ali ao redor, o evangelho está crescendo, a igreja está crescendo. Existe testemunho da igreja dentro de Meca. Existem irmãos reunindo em nome de Jesus dentro de Meca. Oh, Deus. Prisões onde o evangelho está sendo anunciado. Prisões onde Jesus está entrando e encontrando com pessoas. Vocês lembram de um brasileiro chamado Rodrigo, que foi preso ali na Indonésia, que estava traficando cocaína numa prancha de surf? Vocês lembram dele? Eu conheci um homem que esteve preso junto com ele, quando eu estive em Jakarta, na Indonésia. E esse homem, ele era um imã do islamismo. E ele tinha sido preso porque não podiam deixá-lo de prender, porque ele tinha induzido alguns homens bombas no ataque terrorista, então ele foi preso. Mas ele sabia que ele ficaria preso só por algum tempo e ele sairia. E lá nessa cadeia tinha um irmão chamado André Chen. E o André Chen, ele era um homem cheio do Espírito Santo, estava pregando o Evangelho para muitos detentos e ele também tinha sido preso por tráfico de drogas e a pena para quem faz isso é a morte. E o Rodrigo conheceu o André Chen. O Rodrigo conheceu Jesus dentro da cadeia. E esse outro irmão que estava lá, agora é um missionário e ele roda de lugar em lugar porque ele é procurado. Ele falou que teve um sonho com um homem de branco. Depois o sonho se repetiu novamente. E ele foi para o André Chen e falou: olha, eu estou tendo um sonho com o homem de branco. E o André Chen falou assim: o homem de branco quer encontrar você. Mas como que é? Quem é esse homem de branco? Esse homem de branco costuma ser Jesus. Jesus, quem é Jesus? E aí ele explicou para ele tudo, ele teve um novo sonho e Jesus falou com ele, e ele teve uma experiência com Jesus. Ele falou assim: eu nunca vi isso, Maomé nunca falou comigo desse jeito, eu quero esse Jesus. E ele entregou a vida dele para Jesus. E naqueles dias ali saiu a sentença de morte para o André Chen, para o Rodrigo e para outros 4 homens. Foram 6 para o paredão de fuzilamento. E o Rodrigo, o André Chen e os outros estavam indo no corredor adorando Jesus, adorando Jesus, adorando Jesus, cantando, e ficaram lá
e os soldados não sabem exatamente quem é que tem a bala que vai matar, mas a presença de Deus foi tão forte que os primeiros soldados não conseguiram atirar. Eles tiveram que chamar outros soldados, e eles estavam ali adorando Jesus, quando veio um novo destacamento, e aí mataram os 6 cristãos que estavam lá, mas a presença de Deus estava naquele lugar, e os soldados estavam chorando por causa da presença de Deus. Muitos soldados se converteram, muitos soldados encontraram Jesus em meio àquela situação. Irmãos, existe um depósito em nós, existe um depósito em mim e em você, e esse depósito precisa ir para fora, esse depósito precisa sair. Então Jesus quer curar suas esferas de dor, Jesus quer curar seus problemas na alma. Um amigo meu que é psicólogo, esses dias ele estava estudando e ele resolveu procurar alma em Tupi-Guarani. Sabe como se chama alma em Tupi-Guarani? Alguém aqui sabe? Nhenhenhê. Nhenhenhê. Alma. Eu te falando a verdade para vocês, é isso mesmo. Alma em Tupi-Guarani é nhenhenhê. Tem uma versão nordestina chamada mimimi. Jesus quer nos curar. Jesus quer nos curar dessas dores da alma. Jesus quer nos trazer um novo estilo de vida, uma nova maneira de ver as coisas. Foi por isso que Ele deu o Espírito Santo. Foi por isso que o Espírito Santo foi derramado. O Espírito Santo veio para nos conduzir a uma vida superior na terra. Ser guiado pelo Espírito é uma vida superior. Ser guiado pela voz de Deus é uma vida superior. Ser guiado pela alma é não sair do lugar. Mas ser guiado pelo Espírito é andar para frente. Ser guiado pelo Espírito é mirar no alvo da soberana vocação. Então o apóstolo Paulo, irmãos, eu não julgo que já o tenha alcançado. Mas eu prossigo. Eu prossigo. Como você está? Você está prosseguindo? Você está avançando? Ou você está só participando de reuniões? Como é que você está? Você está permitindo que a água passe por você? Você está permitindo que a graça flua através de você? Você está permitindo que outras pessoas toquem em Jesus através de você? Ou você está retendo? Como é que está? Se você está retendo, é porque talvez você esteja olhando para trás. E o apóstolo Paulo, ele dá uma dica: esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação. Isaías falou assim, não vos lembreis das coisas passadas, nem recordeis as antigas. Então nós precisamos olhar para frente. Olha para frente. Vamos olhar para frente. Dê ordem para a sua alma. Bendize, minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Aquela moça parou de olhar para a aflição dela com a mãe e começou a adorar Jesus. Quando eu me ocupo com a vontade de Deus, com a obra de Deus, Deus cuida daquilo que tem a ver com a minha vida. Deus cuida dos detalhes da minha vida. Muito importante que, como cristãos,
como filhos amados do Senhor, a gente aprenda a dar lugar ao Espírito Santo. Amém? Podemos ficar de pé? Podemos permitir que o Espírito Santo encha o nosso ser, porque a ordem do apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, foi o seguinte: irmãos, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Quem que se enche do Espírito? Fala. Quem é que se enche do Espírito? Não é pegadinha não, fala assim: é minha responsabilidade, é sua responsabilidade. Irmãos, enchei-vos do Espírito. Eu peguei a água, eu vou beber a água, eu vou esvaziar esse copo. E quando eu esvaziar esse copo, vai caber mais água nesse copo? Vai. Mas cabe mais água nesse copo agora? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Quanto de espaço tem em você para ser cheio do Espírito Santo? Você está cheio de quê? De você mesmo, das suas preocupações, das suas aflições. Cabe mais de Jesus? Cabe mais de Jesus aí? Cabe ou não? Porque a gente precisa esvaziar, a gente precisa abrir espaço. Você não precisa esvaziar da palavra de Deus, você não precisa esvaziar do amor de Deus, você precisa esvaziar da sua preocupação, você precisa esvaziar das ansiedades que tomam conta da sua vida, você precisa esvaziar das coisas que atormentam os seus pensamentos, para que tenha espaço para o Espírito Santo agir, para que tenha espaço para o Espírito Santo operar. Vamos dar lugar ao Espírito, vamos adorar Jesus, vamos nos render ao Senhor, vamos nos render a Ele. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Santo Espírito de Deus, oh Jesus, oh Jesus. Meu conselho para você: se arrepende de talvez não estar colocando sua confiança no Senhor, e adora Jesus, vamos adorar Jesus, vamos olhar para Jesus, adora Jesus, fala da sua beneficência, fala da sua magnificência, fala da sua beleza, adora Jesus, fala das suas afeições para com Ele, sua gratidão. Ah, Jesus, obrigado. Ah, Jesus. Fale com Jesus. Vamos adorar Jesus. Adora Ele, adora. Vamos adorar Jesus. Adore Ele. Vamos adorar. Vamos olhar para Ele. Olha para Ele. Oh, Jesus. Jesus. Fala para Deus: Deus, me mostra Jesus como eu ainda não vi, me mostra o que eu não estou vendo, Deus, Jesus. Aleluia.
Senhor, abre meus olhos. Santo, 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 santo. Oh, Jesus, 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 te amamos, Jesus, te adoramos, Jesus, te bendizemos, Jesus, engrandecemos o teu nome, Jesus. Jesus, tu és digno da nossa adoração, digno, Jesus, da nossa devoção. Jesus, nós te amamos. Sim, Jesus, nós te amamos, Jesus. Seja o único, Jesus, seja o centro, Jesus. Jesus, seja a razão, Jesus, seja o motivo, Jesus, seja a visão, Jesus, seja a direção, Jesus. Seja o único, Jesus, seja o único, Jesus. Oh, Jesus, oh, Jesus, 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 oh, Jesus, 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 adora Ele, adora Jesus. Abre a sua boca, adora Jesus, adora Ele. Adora, o salmista diz assim: abre bem a tua boca. Abre a sua boca, adora Ele, adora. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Senhor. Oh, Jesus. 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 Santo, santo, santo.
adora o Senhor Jesus, dê lugar para Ele, dê lugar para Ele. Vamos adorar o Senhor, vamos adorar o Senhor. Oh, Jesus, Jesus. Deixe esse rio que está represado fluir. Deixe esse rio fluir, deixe esse rio fluir. Deixe o rio do Senhor fluir. Vai dando lugar. Abra a sua boca, vai dando lugar.